I'm feeling good. Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, literalmente, com um grupo de peso aqui, temos um peso pena e uns pesos mais pesados, né? Com uma equipe super, muito especial. Eu estou com os meus amigos, queridos amigos, companheiros de vida aqui. Mestre Zé Carrégalo, mestre Zé. Eu falo Zé Carrégalo, Zé Carregalo, enfim. Zé, muito obrigado por ter vindo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado eu por você ter me convidado e estamos aqui para falar algumas besteiras aí. Com certeza. Ao seu lado, Adriano Passarelli. Obrigado. Fundador do 10 e 10 e do canal Cronotalk. Cronotalk. É isso aí. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Imagina, eu que agradeço o convite. Aqui no meu lado direito, meu querido amigo, irmão de vida, amigo de infância, jogamos bolinha de gude no passado. Caramba! Ederson Monteiro. Que se diga de passagem, eu ganhava. Ele já começou, ele era assim. Tá soltinho, né? Obrigado pelo convite. Imagina, Então, eu hoje agradeço. o Éder e o Adriano são colaboradores da Watch Time, estão aqui, hoje 5 relojoeiros, eu mais minha pinça, mas aqui 4 mestres. Não, mas minha pizza aqui. E aqui na ponta direita, que eu posso bater, Vini, carrega-lo. Seja bem-vindo. Só Obrigado alegria. pelo seu tempo. Só alegria. Obrigado eu pelo convite, é sempre um prazer. Hoje a nossa ideia é falar um pouquinho sobre a vida relojoeira, sobre relógios e a vida relojoeira. Então temos aqui a velha guarda, eu e Zé. Éder também entra, porque ele só tem essa cara de novinho, mas é velho pra caralho isso aqui. E Adriano, um grande entusiasta da relojoaria há muitos anos, um grande estudioso, e hoje na banca também. E o Vini que tá começando. Tô engatinhando. Tá aprendendo a endireitar cabelo. Vamos ver se ensinamos, né? Não. Tá difícil, mas vamos lá. É? Ele vai pegar. Eu vou pegar no dia que meu pai não estiver na minha frente. Porque o problema pinta aqui, ó. Você pega lá, você pegou, pá, revisou, olhou, puta, aquele cabelo fazendo assim. Aí você olha pra pinça, aí você olha pro Zé, você fala... Ele tá no seu cangote Eu olhando. falo, ô Paiê, desentorta pra mim aqui, Paiê. Aí parece que é mágico, eu coloco lá, Maurão, ele faz assim, ó, puf, o cabelo volta certinho, o relógio regulado. É uma coisa fantástica. Mas se você não fizer, você não vai ter experiência. Exatamente. Por isso que ele faz igual Mas mais. a gente tem que fazer e ele tem que olhar, né? Ah, também? Mas ele vai olhar no celular, aí não vai aprender, né? Ele só volta quando tá pronto. Exato. Como que é mesmo? Aí ele fala, como que é mesmo? O que você fez? Deixa eu O que contar. você fez? Deixa eu contar uma pra vocês. Então, meu filho amado, Fred, um beijo pra você. Fred começou a montar e desmontar umas máquinas, enfim, tava ali pra ter a noção, pra tentar querer mexer e tal. A gente está trabalhando hoje na unidade de Curitiba com a gente. E aí, enfim, ele assistiu um vídeo no YouTube foi do Ezequias ou do Eurilan, então os dois elogios, um dos dois, um abraço para vocês que estiverem aí assistindo e parabéns pelo conteúdo de vocês. E, enfim, era de entortando um cabelo. Mas ele se batia para encaixar as rodas no lugar e tal. E ele chegou pro Beto, me dá um cabelo, me dá uma espiral que eu vou. Vou desentortar. Tá até hoje o cabelo. O cabelo já virou uma peruca. Aí eu fiquei bravo. Eu falei, né? cara, você começou, fazia uma semana que tava montando, desmontando, né? Enfim, 2892 já tava... 28, 24 já estava montando e desmontando, já não estava mais quebrando peça, né? Enfim, estava indo. Eu falei, cara, mas por que você vai querer? Não, porque eu vi, Fred, para, não, porque eu vou, você não vai conseguir. Não quis fazer, tá até hoje, lá o cabelo tá assim. Mas... Não, mas eu vou dar minha justificativa técnica aqui agora, né? Tem relógios que a gente tem peça de reposição, a gente consegue, se o cabelo danificar, a gente consegue repor.
Só que geralmente 90% dos relógios que estão com o cabelo danificado são esses que não têm essa peça de reposição. Então você treinar numa coisa que vai estragar é difícil, né? Por isso que eu peço pro meu pai me salvar ali alguma coisa ou outra. E as outras que tem a peça de reposição, às vezes o cabelo tá tão torto que fica inviável, né? Essa é a minha justificativa somebody love, né? Aqui eu tô tentando me salvar aqui, mas... Vinícius Sabonete. Mas o que me parece também é que quando você pega uma espiral aí, vocês que têm muito mais quilometragem aí vão confirmar. Uma espiral muito torta, porque normalmente o que a gente precisa, pelo menos o que eu normalmente preciso fazer, é um pequeno ajustinho que sai fora porque dá uma pancadinha. Às vezes até talvez dá lavagem, ou dá uma coisa mínima. Mas quando ela tá, é porque alguém causou, alguém provocou normalmente, né? É difícil espontaneamente causar uma torção que você não... E aí que é o pepino, né? Quando alguém... Existe também muito que o relógio solta um parafuso. Solta o parafuso e vai lá. E o desgramado do parafuso, onde ele entra? Vai lá, no sempre lá. Ele vai no Justamente cabelo. lá. Entendeu? E ele acaba Tem o caso dos colocando no curiosos espiral. também. O cara pega o relógio, acho que E vai tem conseguir. aquele que se mete a besta, né? Abre o relógio e a primeira coisa que ele vai fazer é mexer Deixa eu ver o que é no o... balanço. O que é essa molinha? Informação do relógio. Pra que isso aqui? Pra que funciona? Serve Ou isso. vai tentar regular a escapa e vai Vai tentar regular. E aí complica. Né? Mas eu acho que é uma coisa que é essencial para um relojoeiro, sim, hoje em dia. Só que não cheguei ainda por ter essa oportunidade na minha frente, não cheguei ainda a fazer certamente, né? Foi igual o Mauro me falou. A dominar, não é que não faz. Faz, pequena coisa, pequeno ajuste, mas ainda não domina totalmente Não. Se pegar um cabelo, por exemplo, eu pego o cabelo da NH35 muito mole. É um cabelo que se você olhar para ele entorta. Então você pega alguns não, uma quantidade muito grande de NH35 ou 4R, que é o mesmo movimento, que está com o cabelo um pouco desalinhado. Então você dá aquele ajuste ali no cotovelo, coloca ele mais no centro, volta. Isso aí a gente sabe por ter a noção. Agora, se tem uma volta ali no meio, ferrada, ou perto da virola, tá um pouquinho torto, aí eu não me atrevo não, mando pro seu José, bancada da frente que resolve a minha vida. Banca 1. Que dificuldade, hein, Zé? Vocês me desculpem, mas tem gente que tem sorte, né? Você tem um só para te ajudar, eu tenho uns 9 lá. Mas você tem um belo professor, o Éder, Sim. o Éder, diga-se de passagem, além de uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, Obrigado. verdade. Eu brinco com ele que a gente tem bastante história. Depois nós vamos contar as histórias dele aí. Ele se aproveita, sabe por quê? Porque ele pode contar minhas histórias. Eu não. Porque senão amanhã eu tô na rua. Eu não posso contar. Já entendi. Mas e também um belo professor, de uma calma, de uma didática. O Adriano é até mais... com mais precisão para dizer, para dizer o quanto o Éder Não, mas eu acho até que não. Até eu comento lá. Às vezes o Adriano me fala alguma coisa, eu falo. Eu tô conseguindo explicar o que eu quero. Eu me atrapalho muito na didática, para explicar, às vezes eu me atrapalho muito. Eu sei o que eu tô fazendo ali, mas às vezes me faltam algumas palavras para me conseguir mostrar o que Guiar o caminho. É que a gente não é professor, né? Exato. Aí você me pergunta, igual meu pai. eu consegui explicar. Ele fala, mas ele pega o cabelo, ele fala, é fácil, é só fazer assim, aí pronto. tá pronto, não nada. Ele faz parecer, Ele faz parecer tão fácil Ontem que ele é. estava montando uma Alemanha 5.100, um 1045, né? Ele estava montando. E nesse 1045 tem umas manhinhas ali para montar aquela Você tem que rodagem, montar a parte de né? cima. Da outra vez que eu montei o relógio, eu montei errado. Eu comecei a montar por baixo. E na verdade você tem que começar a montar pela parte do calendário. Para ter aquela base para você encaixar as rodas de suporte e conseguir colocar o relógio em escape, né?
E eu perguntei pra ele, falei, pai e tal, ele tava trabalhando, ficou ali, ele falou, não, tá certo, é assim mesmo, mas na verdade tinha que ter começado do outro jeito de novo. E Então, tem essa... normalmente eu coloco a roda chaussée, né? Coloco a platina, É porque tem que pôr É, uma porque placa que tem um o eixo- apoio de o uma eixo vai roda. segurar a roda, né? Uhum. Então, normalmente eu monto aqui na parte. Eu achei que ele tivesse colocado, né? Ele Mas- nunca prestou atenção, né? Não, eu não estava olhando o que ele estava fazendo. Então, conclusão, ele não tinha montado lá. Quando ele foi montar aqui, a roda vai Aí eu ficar falei, toda eu solta. falando pra ele, eu falei, pai, mas tá em equilíbrio essa roda aqui, meu. Roda não chega. Mas vou contar não sei nem se eu deveria contar, mas eu não consigo, eu monto Você monto monta a parte de depois. cima. Monto a rodagem. Então, eu e acho só que é depois Eu que eu só coloco coloco essa base. só a pontezinha aí pra eu pra ela monto vai- por último. pra ela Tudo poder montado aí segurar. antes de colocar pra testar, aí sim, aí eu coloco Aí você ela, mas coloca. eu acostumei a montar. É, porque por último. eu achei muito estranho, porque aquela parte de rodagem, ela fica muito, é uma máquina muito simplificada, né? E se você analisar por um cronógrafo, um 861, por exemplo, é uma máquina bem reduzida, de alavancas e A rodas, ideia né? é essa. É uma máquina bem assim, Bem simples. bem simples. E você vê aquelas rodas em balanço ali, incomoda um pouco. Entendi. E eu acho que acontece isso com você também. E nesse fato, tem aquele garfo, tem aquela roda central que segura. Aquilo ali ficar em apoio é um obstáculo para mim. Aquilo ali eu não consigo encaixar certinho. Né? Ela é, mas a montagem dela é toda mais chata justamente por isso, pelo tipo de construção dela. Ela é feita, na verdade, ela foi projetada para ser barata, porque você não tem nem pontes, nem platinas usinadas. É tudo estampado. Tudo Que nem estampado. aquela construção de despertador antigo. A platina é uma estampagem, uma só, com só a usinagem de onde vai os rubis, e as pontes é outra estampona com os pilarzinhos. Agora o Pra você ruim é montar, aquela então fica base tudo plástica, né? Aquela base plástica caríssima agora para achar. É porque agora é raridade, né? Ficou muito e todas aparecem quebradas. Eu acho que por um mega 3 mil, 4 mil. 3.800 quase você tinha quatro, visto. quase quatro. É Quase uma 4 pancada esse troço aí. 4 mil Na reais época numa ninguém peça. projetou aquilo pensando Pra que aquilo quebrar. aqui daqui... Não, Ia que ressecar, daqui... 20, 30 anos 30 já tá anos, ressecado. 70, 50 anos iam querer estar usando. Tá usando Eles relógio. falam, isso aqui é para jogar fora. Aliás, muita gente até confunde os colecionadores. Confundem em partes, mas ela é uma máquina muito robusta, mas os colecionadores falam, o relógio militar usa a Alemanha 5005 porque ela é robusta. Na verdade não, usam porque ela era barata. Porque Uma você produção podia em meter massa, um né? 7750 ali, só que o 7750 era muito mais caro. É. Ela foi feita, por isso que a maioria dos militares, principalmente década de 70, que é de onde mais ou menos ela surgiu, eu acho que ela é de 72, algo assim. Ela veio antes da 1040. Eu estava em discussão isso com meu pai ontem. Eu a acho, gente não soube acho lembrar. que sim. Mas ela é quase da mesma idade, porque na verdade o 1040 ele compartilha um monte de peças à base do 861, então a base do crono é a mesma, né, o sistema de alavancas, com um automático adaptado em cima dela. Eu não lembro agora a designação dela pela Alemanha, mas eu acho que ela deve ser 72 ou 73. As duas apareceram mais ou menos na máquina modernas, caríssima. Aliás, de todas, a mais cara automática É uma daquela 1040. Né? é o primeiro e a 1040. A 7750 já era uma máquina já bem mais barateada e a 5100 mais ainda. Então, por isso que ela equipava muito, porque na verdade o produto militar precisa ser barato, precisa produzir um monte e os caras moer, né? Uhum. E E é ainda assim é engraçado. super precisa. É o que eu ia falar, engraçado Ela a é muito precisão. precisa. E é uma máquina que não dá problema em cronógrafo. Não Não. tem Difícil. segredo. Aquilo ali não tem segredo. Zero direitinho. Zero certinho. É impressionante. Impressionante. É uma coisa que. É aquilo que eu falo. Tem uns que amam e outros odeiam. Sim. Principalmente no mundo da coleção de relógios. É. Todo mundo, tem 5 e 100. Eu não quero isso daí, quebra a base plástica. Pô, quebra se For mal manuseado. Se for mal manuseado. Ou se ela tiver muito ressecada. É igual eu tava colocando, eu tinha montado a rodagem, montei a máquina e montei a parte do calendário, montei a parte toda do calendário
E eu comentei com meu pai, falei, nossa pai, o calendário dá uma encavalada, né? Ele falou, dá uma encavalada se tá na troca entre o dia do mês e o dia da semana. Então ele dá. E se você forçar, você vê que o calendário chega a dar uma forçada na base plástica também. Então pode ser que seja uma das coisas que ocasionam a quebra, né? Esse problema dá por causa do pininho que segura a cliquezinha do calendário. Sim. Ele cria folga, de tanto ele fazer essa pressão, ele vai criando folga, porque ele é plástico e ele tem uma base de aço ali. Então o que ganha? É o aço. O plástico vai perder. E outra coisa também muitas vezes, como foi manuseado anteriormente. Eu já peguei muitos casos dela tá até empenada. Você percebe que alguém esquentou demais, a hora que secou, alguma coisa fez para lavar e deixou. Exatamente. Tá certo, nem tudo para lavar, né? Eu lavo só na benzina, manualmente, e seca com ar frio, nem esquenta. Não pode lavar. Nem esquenta. De jeito nenhum. Zé, para você, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o relógio que mais te deu dor de cabeça em toda essa tua jornada relojoeira? Qual que fala assim, aquele relógio passei... Ficou na história. Ficou na memória. Olha, eu já passei por muitos, né? Então é difícil de citar um, porque eu pego relógios assim muito espedaçado, né? E você tem que reconstruir, para bem dizer, uma máquina. E todos eles me dão dor de cabeça, todos eles me dão trabalho, né? Então é difícil você falar, aquele me deu mais trabalho do que o outro. Que nem em relação a trabalho propriamente da máquina, eu diria um Angelus Chronodato com fases da Lua, que eu já peguei muitos para fazer, e realmente é trabalhoso. Uma, porque ele já tem os desgastes natural do tempo de vida dele. Outra, porque não tem peça para reposição. Não. Tudo que você tem que adaptar, você tem que fazer, você tem que mandar pivotar, você tem que fazer uma série de coisas. Então, esse tipo de relógio realmente dá trabalho. Restauração, né? Recuperação, né? Porque, igual meu pai falou, o trabalho que, mais ele que eu, mas o trabalho que ele faz é mais uma reconstrução do relógio, não é nem uma restauração. Porque você chega, pega um relógio ali, o relógio tudo oxidado, o relógio que já foi fuçado, né? É difícil, tanto é que até para dar um orçamento é difícil. A pessoa manda foto, quanto eu vou gastar? Não dá pra gente saber. Eu diria que é uma das lutas relojoeiro de bancada hoje, atuais, é uma luta que a gente tem assim constante, porque o cliente, eu me coloco no lugar do cliente também, eu sei que a gente quer ter uma noção de valores que a gente vai gastar. Só que infelizmente essa noção de valores ela é muito variável, é uma noção de valor assim que não dá para você ter uma precisão, porque você passa um valor de uma revisão, aí você chega, mas tem uma rodagem, tem uma outra coisa para fazer. Eu sempre alinho com os meus clientes da seguinte forma, eu falo, olha, o meu valor de mão de obra para essa máquina é X. O meu valor de polimento vai variar de X a X dependendo da quantidade de pique, alguma coisa que tenha na caixa. Então, dentro desse valor, você já vai ter uma ideia. Agora, para eu te dar um orçamento preciso fechado, eu preciso do relógio em mãos. E querer você pegar um relógio que ele está assim, para restauro, um relógio que está lá super detonado, o que vai acontecer? Você não sabe quanto tempo você vai levar para pôr aquela máquina para funcionar. Sim. Então você não pode cobrar uma simples revisão. Não é um Rolex que você pegou lá uma 1570 que você desmontou, lavou, montou, ele dá uma regulagem já só de você olhar para ele. Não vai acontecer isso. Sim. Por quê? Porque a máquina está detonada, então você tem que ir procurando os defeitos que ela tem, os desgastes que ela tem, para você ir chegando a uma conclusão. Então é difícil você dar um valor, né? Não, fica tanto. Então, para você que está em casa, pegando esse gancho da manutenção, que hoje só estamos falando de relógios e relojoeiros aqui,
e a nossa vida, o nosso cotidiano. Então, o que muitas pessoas às vezes não entendem é que um relógio antigo, uma restauração, ela é muito trabalhosa. Por isso que as marcas, se pega aí Audemars Piguet, GG, Vacheron, né? Se é uma restauração, geralmente é muito maior o valor do conserto do que o próprio valor do relógio. Então, um Omega para restaurar, cara, se for levar para a Suíça é 2, 3 mil francos. Tem marcas que a estimativa é por hora de trabalho. Né? E aí 2, 3 mil francos, vamos lá, 15 mil, 16 mil, 17 mil. O cara falou, não, mas eu paguei 3 mil no relógio. Então, às vezes o cliente não entende, mas a restauração, o relógio antigo, ele dá muito, muito, muito trabalho. And I'm feeling good.